A coragem de ser desagradável. O dia em que você parou de pedir permissão para existir. Você sempre quis ser aceito, não por vaidade, mas porque a rejeição dói. Porque desde a infância aprendemos que ser amado é agradar, e que desagradar é ser abandonado. Então você se modelou, ajustou o tom de voz, corrigiu a postura, escondeu a dor, aprendeu o momento certo de sorrir, de calar, de ceder. Como quem veste uma armadura invisível para sobreviver ao mundo, você se tornou agradável, educado, admirável, aparentemente respeitado. Mas quando fecha os olhos, sente um vazio, porque para ser aceito por todos, teve que rejeitar partes de si. Porque a cada aprovação conquistada, você se distanciava da sua essência. E então, um dia, silencioso e sem estardalhaço, você acorda cansado, cansado de agradar, cansado de fingir, cansado de viver em função de expectativas que nunca foram suas. Ali começa sua verdadeira revolução. A prisão invisível do agradável. Ser agradável é como viver em uma gaiola dourada. Por fora, tudo parece perfeito. Você é bem visto, bem falado, bem quisto, mas por dentro há uma inquietação que cresce com o tempo. Você ri de piadas que não têm graça, concorda com ideias que não acredita, mantém laços que já não fazem sentido e sorri enquanto se afasta de si mesmo. O problema é que a sociedade idolatra a figura do bom moço ou da pessoa legal, mas raramente respeita quem vive apenas para agradar, porque quem tenta ser tudo para todos acaba sendo nada para si. Essa é a prisão. Você se torna especialista em agradar os outros, mas um estranho diante do espelho, e essa ausência de si dói, corrói, sufoca. A psicologia da coragem, Alfred Adler e a rebelião da alma. Alfred Adler, discípulo rebelde de Freud, acreditava que a verdadeira liberdade só nasce quando deixamos de viver para a aprovação dos outros. Enquanto Freud dizia que somos prisioneiros do passado, Adler afirmava: não é o que nos aconteceu que importa, mas o que escolhemos fazer com o que nos aconteceu. Segundo ele, o ser humano adoece quando perde o propósito e se submete à expectativa social como forma de validação. Você não precisa ser aceito por todos. Você precisa de um sentido para existir. A coragem de ser desagradável para Adler não é ser rude, é ser verdadeiro. É dizer não quando todos esperam um sim. É assumir riscos emocionais. É escolher um caminho autêntico, mesmo que solitário. Porque a saúde emocional não está na aceitação coletiva, mas na coerência interna. A grande mentira. Confundir amor com aplauso. Desde pequeno você foi condicionado a acreditar que ser amado depende de ser bom. Boas notas, bom comportamento, boa aparência, boas escolhas, boas palavras. Mas isso criou em você uma ilusão. A de que, para ser digno de afeto, precisa ser perfeito. Então você se torna especialista em ser o que o mundo quer. Mas cada versão ideal que você constrói te afasta da sua versão real. Você esquece que o amor verdadeiro não exige performance, não cobra um espetáculo, não exige perfeição. Aplausos são barulhentos. Mas o amor de verdade é silencioso e inegociável. A busca incessante por agradar é, na verdade, uma fuga de si mesmo, do medo de não ser suficiente, do medo de ser rejeitado. Mas e se eu te dissesse que ser desagradável, às vezes, é exatamente o que te salva? O poder da autenticidade fria. Você começa a mudar quando entende que a autenticidade assusta, porque o mundo inteiro está acostumado com máscaras. Então, quando você começa a tirar a sua, vai incomodar. Vão te chamar de egoísta, de frio, de ingrato. Vão dizer que você mudou. Mas a verdade é que você apenas voltou para casa. Ser desagradável neste mundo de bajuladores é revolucionário. É você dizer: eu prefiro ser odiado por quem sou
do que amado pelo que finjo ser. Você começa a fazer silêncio, começa a observar, começa a se posicionar com firmeza, sem precisar gritar. E então, uma coisa acontece. As pessoas que só te amavam pela conveniência desaparecem. E as que te amam de verdade permanecem. Você começa a viver com menos barulho, mas com mais verdade. A coragem que liberta. Ser desagradável não significa ser amargo. Significa que você não vai mais se moldar para caber no molde de ninguém. Significa que você vai escolher seus valores. Mesmo quando o mundo zombar deles, significa que você vai falar não. Mesmo que sua voz trema, significa que você vai se recusar a mentir para ser aceito e se recusar a viver uma vida que não carrega sua alma. A liberdade nasce no instante em que você para de pedir permissão para existir. A partir daí, a paz não vem do que dizem sobre você, mas do que você sente ao se deitar, sabendo que não traiu sua consciência. Você não veio ao mundo para ser legal, veio para ser real. E a verdade às vezes é desagradável, mas é nela que mora a força, é nela que mora a cura, é nela que você finalmente começa a existir. Conclusão: ser livre é desagradar com dignidade. A coragem de ser desagradável não é um chamado ao confronto, é um convite à autenticidade, é escolher a si mesmo sem culpa. É viver uma vida onde o seu valor não depende do número de palmas, mas da integridade do seu silêncio. Talvez você perca algumas pessoas. Talvez você se sinta só por um tempo, mas no fim, você descobrirá que ser desagradável para alguns foi o preço justo para ser verdadeiro consigo mesmo.